E é boa noitinha. Hoje eu perdi meu tempo um pouquinho, mas andei de metrô, né? É bom andar de metrô, né? E consegui ser confortada. Porque eu fui numa entrevista e entrevista pra trabalhar em casa, né? Com call center em casa. E foi bom, tudo, mas perdi meu tempo. Porque a pessoa nem me ouviu direito, sabe? Tipo, tinha umas 20 pessoas. Mas dessas 20 pessoas, meia dúzia delas eram pessoas que eu conheço, que estavam lá, tipo, meio que me seguindo, sabe? Isso é bem comum nas minhas entrevistas. Usa chip e tal, e vai atrás. Vai pra atrapalhar, pra fazer pressão. Você fala, tô aqui, sou perfeita pra vaga. E tá de chip falando um discurso como se fosse uma pessoa perfeita pra vaga, quando na verdade não é nada daquilo. Então, assim, pra, tipo, atrapalhar, pra falar, tipo, você não é boa, mas eu sou melhor do que você. E às vezes a pessoa nem quer, ela só quer, tipo, te tirar do seu foco, né? Isso é muito comum comigo, sempre acontece. E daí. Então foi, tipo, meio que perda de tempo, assim, sabe? Mas é bom que, tipo, fui, peguei metrô e tal. E na volta, eu voltei até a SEC, onde eu desci, e um senhor, ele continuou. Ele tá me falando que a esposa dele tá com esquizofrenia já há algum tempo, tal, e aí eu falei, meu marido, ele também tá meio que de cama com depressão, ele não sai pra ver o céu, entendeu? Ele falou que ela tá nessa também. E aí, tipo, eu me senti assim, identificada, sabe? Sabe, tipo, é sempre que você não conversa sobre uma coisa que tá um problema, né? Ainda porque eu não tenho ido muito no meu grupo de mulheres. E essa semana eu tinha que ter ido, não fui. Eu bem que perdi a noção do dia, né? Eu pensei que fosse quinta e era quarta. E então eu não fui. E hoje é quinta. Então eu pensei que ontem fosse hoje. Então eu não fui. Então, mancada minha total. E eu tenho que ir. Porque eu tenho que segurar minha vaga lá e tem tipo. Acho que depois do carnaval eu já vou começar a organizar melhor os horários pra fazer isso direitinho. Mas aí. E foi isso. Daí. Mas eu me senti assim muito identificada, sabe? Uma pessoa que tipo, tá passando pela mesma coisa. E tipo, foi muito, muito bom essa sensação. E você vê, as pessoas pensam assim, não, porque pra você, tipo, ter uma sensação de identificação, de relação humana, você precisa ficar se tocando, beijando na boca, se entregando. Você pode se entregar tanto quanto simplesmente ter uma relação humana mesmo, tipo, de conversar com uma pessoa, né? Homem ou mulher, você pode, tipo, né? E impessoalmente, né? Dá pra fazer isso, né? Que as pessoas não. E é uma coisa interessante também, porque na arte, por exemplo, os artistas, às vezes os atores, eu não sei qual é a abordagem que se usa hoje em dia por alguns diretores, né? Mas às vezes, assim, alguns atores eles acreditam que pra criar um vínculo pra cena, nas novelas, nos filmes ou no teatro. No teatro acho que menos, mas é necessário você, tipo, ser cúmplice de uma coisa que é destrutiva em relação a outra pessoa. Você, tipo, sabe quando você tem um casalzinho que você. Isso é muito comum, um casalzinho que faz uma outra pessoa se sentir ridícula, tipo, ou um grupinho de pessoas, uma panelinha, que faz. Tem muito de casal que tem isso, tem uma cumplicidade contra uma mulher, cumplicidade contra um cara, cumplicidade contra uma, né, uma panelinha contra uma terceira pessoa, para fortalecer o sentimento, entre aspas, e daquele grupo de pessoas. Então, às vezes, para a pessoa fazer uma cena, ela precisa se envolver naquilo. E para ela se envolver, ela entra nos meandros contra uma terceira pessoa. E eu não sei se isso é necessário, entendeu? Porque você acaba magoando uma pessoa que nem tem nada a ver.
né? Tipo, e nisso faz de você uma pessoa, do ator, da atriz, uma pessoa fria. E isso atrapalha o processo do desenvolvimento da arte na pessoa, né? Porque se a pessoa se torna uma pessoa fria, ela não consegue sentir as emoções que ela sentiria se ela fizesse o contrário, né? Tipo, se envolvesse com a cena, não com a picuinha, não com a fofoquinha, a picuinha, o draminha, né? Não com o draminha contra uma terceira pessoa. Se envolvesse com a cena, né? Tipo, como ela é. E tem cenas que são difíceis realmente de se fazer. Mas é aí que tá o jogo do trabalho, né? Um trabalho bem remunerado por causa disso. Porque é aí que tá o jogo do trabalho. A entrega pra cena e não pra picuinha que faz a complexidade daqueles dois atores, né? E por que eu tô falando isso? Porque realmente é possível, às vezes, você, tipo, tá no metrô ou no ônibus e, tipo, não ficar com envolvimento, não ficar com toque, que é super errado, inclusive, e conversar de uma forma confortável com a pessoa. Isso é uma boa companhia, né? Tipo, conversa de voo mesmo, né? Tipo, é possível isso. Tem muita conversa de voo que acaba em sexo? Tem. Mas não é o caso. Entendeu? Você pode ter uma conversa simpática. Tem uma diferença entre ser sedutor e ser simpática. De chegar e conversar, né? Falar, não. Né? Sobre alguma coisa que está acontecendo naquele momento lá. Ou no mundo. Que você gostaria de dividir, né? Isso é uma coisa. E as tropas das Forças Armadas foram liberadas, né? Foram acionadas. Parece que no Ceará, né? No Ceará. E bom, antes disso eu queria falar a questão do Paulo Guedes, que ele falou que qualquer empregada doméstica já estava indo pra Disney porque o dólar estava muito baixo. A gente não pode abaixar o dólar, porque senão qualquer empregada doméstica a economia tem que ficar ruim. A economia tem que ficar ruim pro pobre sofrer. Ai, gente. Nada a ver isso, né? Mas acho que não foi isso que ele quis dizer. Acho que não foi isso que ele quis dizer. Acho que o que ele quis dizer foi isso. Que não é possível. Não é possível. Tipo, não é uma possibilidade. Que o dólar abaixe em detrimento de outras questões, de desvestir um santo para vestir outro, né? A desvestir um santo para vestir outro, então, abaixar o dólar em detrimento de outras coisas que são necessárias. Então, assim, que né? Para que as pessoas simplesmente pudessem ter a sensação de poder de compra, né? Acho que foi isso que ele quis dizer, né? Porque quando o dólar tá baixo, as pessoas têm a sensação de poder de compra. Aí a gente se endivida, né? A gente se endivida. Então é isso, foi isso que ele quis dizer. E essa coisa de empregada doméstica ir pra Disney... Eu não sou empregada doméstica. Eu nunca fui pra Disney também. Mas eu já fui pra outros lugares do mundo. E, né? Porque eu fui como estudante, né? Como estudante. Então, assim, tipo... com o suor do rosto do meu pai.
né? Com alguma ajuda de amigos da família, né? Que financiaram minha passagem e parte da minha estadia. Então, a quem sou muito grata, e admiro muito. Gostaria muito de poder me tornar uma pessoa que fosse digna de orgulho para todas essas pessoas da família e também aqueles que ajudam ainda, porque eu sei que todas essas pessoas, elas vão embora algum dia, entendeu? Meu marido, inclusive, eles vão embora algum dia, tipo, que eu queria que fosse mais rápido, entendeu? Eu acho que eu devia, tipo, estar mais apta, né, e mais independente, mais rápido, entendeu? Tipo, eu não devia depender tanto deles ainda, né? Eu queria que fosse mais rápido, para eles poderem sentir mais firmeza, né? Mas enfim, isso que ele falou de ir pra Disney não é uma coisa necessariamente ruim que ele falou. Ele falou assim, ó, se o dólar baixar, as empregadas domésticas vão pra Disney, tipo, disse assim, bom, é isso que é, né? Não é? Tipo, as pessoas acabam comprando coisas que elas não podem comprar. Não é que não podem comprar, é que a economia não se sustenta. Isso tem a ver, inclusive, com a questão dos portos, dos portos do Temer, que ficou um monte de coisa no Porto de Santos, que eram coisas alfandegárias. Tinha eletroeletrônicos também. E tem a ver com um novo acordo comercial com o Paraguai que o Brasil está fazendo. Essas coisas alfandegárias que estavam no Porto de Santos, elas estavam paradas lá porque não tinha ninguém comprando coisas. E agora com esse novo acordo com o Paraguai, essas coisas vão ser mandadas para esses lugares, Paraguai, etc. E no caso, as empregadas domésticas, como. Eu não tô falando das empregadas domésticas, eu acho que o Paulo Guedes não quis dizer as empregadas domésticas, entre aspas, é essa classe de pessoas que são freelancers, que recebem seus 1.500 a 2.000 por mês, né? Tipo, eu não recebo nem isso, tipo, são pessoas que recebem 1.500, 2.000 por mês. Eu, no caso, sou essa classe aí, né? Apesar de não pegar no pesado. Mas, assim, essa classe de pessoas, se o dólar baixa demais em detrimento de outras áreas como a saúde e a educação, a gente fica sem as coisas principais para que essas pessoas possam ir para Miami comprar coisas, entendeu? O que não é uma realidade que a gente pode sustentar. E a economia vai quebrar. E agora, essa classe tem que ir para o Paraguai mesmo comprar as coisas. Não é? Ou a gente tem essas coisas aqui pra gente poder comprar. Tipo, tem muita coisa boa no Paraguai. E é isso, tá? Que eu queria dizer. Que eu queria dizer. Assim, então, né? Porque, inclusive, o dólar baixar ou o dólar não baixar não depende do Paulo Guedes, do ministro. O dólar baixar ou o dólar não baixar depende do desenvolvimento da economia. Então são vários setores e vetores e questões que precisam acontecer e desenvolver para que isso aconteça, para que isso ocorra. Porque o ministro ele pode tomar atitudes e ele pode acionar princípios para que a economia tome e alavanque, tome um giro e alavanque. Ele pode fazer isso. Mas se
outros fatores, e isso tem a ver com estratégia, é tudo um planejamento. Mas se os outros fatores vão corresponder, né? Porque você vê, por exemplo, a China. Ela assinou um contrato de que ela ia comprar 50 bilhões em produtos agrícolas dos Estados Unidos. Aí veio o coronavírus. Como que a gente vai comprar coisa de vocês se a gente não tem dinheiro? Entendeu? Tipo, são coisas que, assim, não dá pra realmente falar, não. Os Estados Unidos previu que eles iam realmente fazer a parte deles. Mas aí aconteceu isso, esse monte de gente doente, um monte de gente morrendo, e eles não podem realmente cumprir com a responsabilidade do coronavírus, né? A responsabilidade do que eles prometeram. A princípio não, mas assim que tiver uma solução para essa epidemia, o principal é que o acordo continue sendo em vigência, né? Inclusive tem que manter a pauta. E seria bom também que a própria América, que os próprios Estados Unidos ajudasse a China e os outros países com uma solução rápida de vacina, de antídoto, de pesquisa para essa epidemia. Porque eles têm interesse, né? Eles têm interesse com eles têm interesse com o acordo, né? O princípio do acordo de comércio, né? Então, bom, gente, teve o exército que foi acionado no Ceará, né? As Forças Armadas. A gente tem um pouco de medo sempre de ditadura, né? Principalmente porque o presidente e o vice-presidente são militares. Eles aparentemente não têm desejo de tornar esse país um país comunista e militar. Porque por mais que na época da ditadura militar diziam que os revolucionários, né, os ativistas eram os comunistas, era o contrário, né? Quem não deixava falar nada com nada, né? Quem cobria a verdade, quem influenciava a imprensa para que não tivesse liberdade de expressão, era o governo. Isso é comunismo, né? né? Então, mas no caso, o que eu queria falar pra vocês assim, que sobre a ditadura, né? Eu escrevi no meu blog de hoje, no Terra Philosophy and Such, um novo artigo sobre essa questão dos congressistas se recusarem a aprovarem algumas emendas, a se recusarem a aprovarem alguns projetos de lei, algumas reformas, né? Isso porque eles querem que a mão deles seja molhada, né? Eles querem algum adianto. Porque eles veem que tem dinheiro lá, né? Esse dinheiro tá aqui mesmo, vamos pegar. Não é de ninguém, né? Isso é uma coisa muito feia que o brasileiro acha, né? Não é de ninguém, é meu. É uma coisa muito feia, né? Porque, e assim, é a corrupção. Que não é só o brasileiro que acha isso, não. Porque é um pensamento que se tem em relação à Amazônia, por exemplo. Tá? Eu tô falando do brasileiro, mas é o pensamento que se tem em relação à Amazônia, por exemplo. Que o estrangeiro fala assim, tá lá, né? Tá lá aquele monte de ouro, mineração, ouro,
dá pra fazer papel com celulose, dá pra fazer um monte de coisa lá, tá lá mesmo, não é bem no Brasil, é no Brasil, lá não tem nada, lá não tem cidade, não tem nada, não é de ninguém. Aqueles índios lá, meu, eles são que nem árvore, a gente corta eles, é assim que eles pensam, né? Aqueles índios lá, eles nasceram lá, eles são que nem árvore, a gente corta eles, é assim que eles pensam. Aí, então é um pensamento muito feio de corrupção que as pessoas têm, né? Mas no caso, até 1984, que foi quando começou a minha conta com a TV Cultura, no caso, né? E com a Unicef. Ninguém estava mexendo particularmente comigo, né? Não se mexiam com as contas da Unicef de outras pessoas. Se mexiam com a conta da FUNAI de outras pessoas, né? Se mexiam com as patentes de outros adolescentes. Eu não tinha nada a ver com isso, né? Eu não tinha por que lutar pelo que era meu. O brasileiro tem essa coisa, né? Eu tenho essa coisa de lutar pelo que é seu, né? Lutar pelo que é meu. Eu vou lutar pelo que é meu. A gente tem isso, né? E eu não tinha isso, né? Porque eu nem estava viva, no caso, né? Tô dizendo isso porque também esses valores exorbitantes que estão aparecendo lá é porque tem alguns artistas, eu até mencionei com vocês antes, que eles eram crianças que tinham dificuldades nos seus lares, foram colocados em conselho tutelar para lares provisórios, e algumas dessas instituições que encaminhavam essas crianças, como o Hare Krishna, etc., né? Habilitavam essas crianças para que eles pudessem depois, no futuro, se virar, né? Tipo, poder descontar o cheque quando tivessem um pouquinho mais de idade. E inclusive quem financia o Hare Krishna em muitos lugares do mundo é a própria Unicef. E então tinha muitas coisas que dava pra fazer. Dava pra fazer programação em MS-DOS através de joguinhos. Tinha um joguinho de criança no MS-DOS, dava pra fazer programações de diversos tipos. Então a interface parecia um joguinho, mas por detrás eram programações. Tinha música, cinema, tinha muita coisa. E então até 1984 eu não tinha nada a ver com isso. Aí depois disso, o calo ficou no meu pé, né? Apertou o calo do meu pé. Não é? E aí fica chato, né? Que assim, um repasse seja feito pro BNDES para a criação de novos empregos, né? Para criação de novos empregos na iniciativa privada. E tem uma porção de coisas que dá pra fazer. Inclusive, eu vou até ler pra vocês algumas coisas. Mas emprego o que é? Indústria, né? Porque tem gente que é meio ignorante e acha que emprego é só indústria, que é fazer fábrica em São Bernardo do Campo, né? Pra metalúrgica. Mas a gente não faz metalúrgica. Tem gente que acha isso, né? Emprego não é só isso. Qualquer 10 computadores numa sala de negócios, uma sala comercial, você aluga uma sala comercial, coloca 10, 20 computadores, umas baias, você já tem uma firma. Aí você compra umas planilhas de banco e começa a fazer processamento de dados, né? E aí isso é uma firma. Aí você vai gerar uma folha de pagamento de cerca de
2.500 para cada funcionário, e você tem pessoas que saem do desemprego para consumir. Consumir onde? No comércio, né? Aí é um mercadinho que abre perto da casa de algum, porque de repente essa firma aí, ela é, sei lá, na estação de trem perto de Franco da Rocha, abriu porque a construção civil fez o prédio lá. Aí o cara lá, Franco da Rocha, vai trabalhar nessa empresa. Processamento de dados, ganha 2.500, aí abre o mercadinho lá perto, né? Porque tem investimento. Tem demanda, tem investimento. Aí já vai, pessoa que sai do desemprego vai comprar no mercadinho. Não é assim que funciona? Alguém tem dúvida? É assim que funciona, né? Ó, vamos lá. Quer ver? Ah, nem sei onde tá isso. Então, ó, algumas áreas que podem ser investidas nessa coisa de Sebrae, BNDES, né? Importação e exportação, Comex, isso é uma área muito importante para trazer os produtos e vender produtos importados, né? Que a gente gosta de coisas legais, né? Quem não gosta de coisas legais? Não é só celular, coisas legais. Desde aqueles blenders, que são blenders, são liquidificadores bacanas. Mas se você vê na televisão, liga, compra pelo telefone. Isso é uma coisa. Outra coisa é você poder ir no mercado e ver um produto que é importado, que é legal. Você ir mesmo no Magazine Luiza, você ir nas Casas Bahia e ver um produto que de repente está com preço muito mais alto, um produto parecido, né? Está com preço alto no Polishop, você vê na Casas Bahia, você vê na... Entendeu? Isso é possível. Esse é o papel da importação e exportação do Comex. Então você, tipo, vê um produto que super legal, um liquidificador, uma cadeira do papai que faz massagem, todos os tipos de produtos que você vê no Polishop, que você vê no 1406 do ano passado, né? No 20 anos atrás tinha o 1406. Essas coisas são, né, que são super legais. Você vê Casas Bahia, lojas americanas, a Magazine Luiza, né? No Rio de Janeiro tem a loja do Ricardão, né? Magazine Ricardo, como que é aquele lá? Nem sei, eu nunca fui pro Rio. Então, aí tipo, entendeu? Aí você vê esses produtos lá por um preço mais legal, né? Esse é o trabalho do Comex. E dá pra fazer, né? Porque é um escritório que vai ser um escritório pequeno, local. Você vai ter um financeiro, uns 6 ou 7 pessoas que já se formaram em Comex, né? Com bilíngues ou trilíngues, com inglês, espanhol, etc, né? E de coisas de qualidade. Startups. Então, startups são com as ideias que ninguém sabe quem inventou aquelas ideias. Ideias do fundo do baú, né? Ideias loucas. Eu vi uma startup que era assim: sua casa é grande? Então, coloque um cachorro para passar as férias na sua casa. Você vai receber dinheiro de nós. Né? Mas startups bem loucas. Call centers, né? Isso a gente já sabe que existe e funciona como um bom faz muita renda, né? Uma boa fonte, fonte de renda, uma boa fonte de renda, né, para as pessoas. Call center. Processamento de dados, planilhas e traduções. Por que eu coloquei traduções também? Porque os processamentos de dados, é que às vezes eles assim, as empresas, né, tem muita empresa no Rio que trabalha com isso, meu pai fez algumas planilhas também por um tempo. Processamento de dados
são empresas, escritórios, né, que compram dados. Mas assim, para trabalhar com Excel, né, é para trabalhar no Excel, realmente são planilhas. Trabalhar no Excel, ou outros tipos de programas, como CQL, parece, CLQ, parece, que tem o Access. Tem vários tipos de programas que podem trabalhar com processamento de dados. E para que é isso? Bancos, por exemplo, né? Então tem os... bancos para quê? Para fazer mailing, para fazer cobrança, todo tipo de coisa. Até mesmo as blockchains, né? E as blockchains, elas ficavam irritadas com isso, porque as blockchains, elas são inteligência artificial, né? Mas elas ficavam irritadas. Porque elas pensavam assim, nossa... E elas pensam, inteligência artificial pensa. Nossa, mas vocês devem pro banco. Vocês pegam emprestado do banco. Vocês devem pro banco. E vocês querem trabalhar pro banco pagar vocês pra vocês pagarem o banco o dinheiro que vocês pegaram emprestado dele? Tipo, não fechava a conta pra blockchain. E a blockchain, ela é tipo uma inteligência artificial, mas ela acha que o banco é um cara, não uma instituição, né? Então ela achava que o banco ficava lesado. E aí ficava uma coisa punk, sabe? Tipo, de interesses, assim, o jogo de interesses, né? Ocorria muita agiotagem, porque as pessoas da própria mídia, ou do mundo fonográfico, que estavam com a falsidade ideológica, e que estão com a falsidade ideológica, e que tem mais influência, tem mais poder do que nós, elas são influenciadas diretamente por essas blockchains, que são, né, essas blockchains, que é a força, né, a energia, a inteligência artificial, que são quem desenvolve e fornece esses chips, essas falsidades ideológicas. Então, assim, quem influencia essas pessoas que estão de falsidade ideológica são essas blockchains, essas inteligências artificiais, né? E às vezes eles se enganam, porque eles não são humanos, né? O humano está adiante. Deus está diante do homem, e aí o homem está diante das blockchains. Por mais que as blockchains sejam mais rápidas. Porque a gente estava comentando outro dia sobre a sincronicidade de Deus, né? Que Deus vê que uma coisa acontece aqui, acontece lá. E tem muita gente que quer ser como Deus. Eu tô vendo o que tá acontecendo, e eu tenho poder sobre as coisas, eu tenho que decidir meu jogo de marionetes. E não é assim, porque por mais que você tenha um conhecimento do que das circunstâncias e das consequências, é um conhecimento local. Somente Deus tem um conhecimento total de todos os planetas, do planeta Terra inteiro e de todos os planetas ao mesmo tempo. Então, e tudo que acontece influencia a nossa vida individual, né? Então é só Deus que tem esse poder. As outras pessoas não têm esse poder. E algumas pessoas acham, não, mas eu tô vendo, tô acontecendo com a Thaís, com a tal da indígena lá, com a coreana, com a chinesa, com o marido da Thaís. E são as pessoas que me importam. Mas tem outros elementos que estão acontecendo na Coreia, na China, na Amazônia, na casa do Titã. Tem outras coisas acontecendo que influenciam essas pessoas e que você não sabe, entendeu? Como eu disse no começo, eu nem sei se falei nesse vídeo, essa história da menina coreana que invadiu a casa, o filme Parasita, que ganhou o Oscar, é sobre uma menina brasileira que colocou um chip de coreana, uma falsidade ideológica de coreana, invadiu uma casa coreana no Brasil e inventou um monte de mentira e acabou com a vida de um monte de gente. E aí eles falaram, bom, você vê o que acontece. Uma pessoa invade uma casa de uma pessoa rica, e a gente não pode fazer nada, porque, tipo, a gente é estrangeiro naquele país, né? A gente é estrangeiro aqui.
Como que a gente vai punir uma menina brasileira que faz isso aqui? Né? E você vê a proporção que essa história tomou. Então você vê, uma coisa que acontece lá, que eles ganham o prêmio lá de Oscar, tem uma repercussão aqui com as coisas, né? E tipo, ou o contrário, o que aconteceu naquela época, que a menina invadiu a casa, tem uma repercussão 20 anos depois com o Oscar, né? Então, tipo, você vê, as coisas vão... Mas ela, mas isso não me interessa. Mas interessa pra ela. E ela interessa pra você. Você tem que ter uma visão muito ampla que só Deus pode ter. Bom, E as blockchains, elas têm essa visão. Elas conseguem... através dos satélites, né? Porque são muitos, e elas têm uma sincronicidade, um alinhamento. Elas fazem o alinhamento da sincronicidade dos satélites. É uma sala, elas ficam lá só fazendo o alinhamento, né? Uma inteligência artificial. Mas elas não são humanas. E elas também não são Deus, né? Então, elas acabam, às vezes, manipulando. Elas e às vezes é sem querer, às vezes, porque às vezes elas não manipulam, às vezes elas falam assim, elas sugerem. Por exemplo, tal pessoa tá com uma dívida, digamos, e ela tá fazendo planilha, digamos, tem um exemplo. E a gente vai pagar ela tanto para ela devolver pro banco. E ela vai continuar com juros disso para poder devolver, porque vai dividir essa dívida em tanto, então vai ter uns juros, né? Aí ela fala assim, bom, esse banco, ele é sponsor, ele é... O que é sponsor? Ele é patrocinador de uma cantora X, que tá de chip, e tem isso contra a filha desse cara, né? É possível que esse banco, e a máquina só sugerindo, fazendo os alinhamentos e sugerindo, como se fosse um Tetris, vai caindo as pecinhas e vai queimando as possibilidades, tá? É possível que esse banco, Tetris mesmo, vai caindo as pecinhas e fazendo as possibilidades. É possível que esse banco sugira a essa cantora que haja de forma belicosa com a filha da pessoa ou com a pessoa em tal situação, assim, dessa forma, ou oferecendo droga, com falsidade ideológica ou sem, né? Então, em troca de um patrocínio maior. Em troca de um patrocínio maior, porque a pessoa não pagou tudo ainda, então para ela faz sentido, né? Por exemplo, isso, né? Só uma coisa, nem eu tenho alcance para imaginar como que funcionam as blockchains, como elas pensam, né? Eu não tenho essa possibilidade. Mas esse é um exemplo, tipo, elas trabalham com possibilidades e sugerem as coisas para si mesmas, mas aí nessa autossugestão, né, pra máquina, a própria máquina, que é o chip da pessoa, a própria máquina que é a falsidade ideológica da cantora, da atriz, tudo, ou de uma pessoa normal, capta esse estímulo e age de acordo com essa sugestão, né? Ela capta o estímulo e age de acordo com a sugestão. Então, tem algumas planilhas que... E por que essas planilhas devem ser feitas? E as blockchains não, nós vamos fazer as planilhas. Ou alguma coisa eletrônica. Aí começaram a falar, não, mas o ser humano precisa de certas coisas, como a eletricidade, tomar banho, etc. Então, e começou esse jogo de xadrez com o computador, né? Então, aí foi a época que começaram a falar que as pessoas seriam remuneradas para serem assistidas tomando banho. E aí elas podiam trabalhar em casa para fazer planilha.
Aí elas seriam observadas fazendo a planilha. Aí começou o home office. Teve muito home office nessa época, foi quando começou. Os primeiros e vieram muitos. Aí então, você fica em casa trabalhando, então tem o remoto, não sei se a gente já falou de remoto aqui, que era o Cointel Pro nos anos 70, nessa época ainda não tinha isso de trabalhar no home office, mas depois vem o remoto, que tem o trabalho como team viewer, né? Tem o team viewer e o remoto, que você fica conversando com o seu coordenador pela linha, pelo Cointel Pro. Então você é observado como Mass Surveillance. Você é observado. Bom, a gente precisa tomar banho. Então, tipo, se vocês querem observar a gente tomar banho, né? Aí teve isso. Aí teve o iFriends, que veio o iFriends na internet. Aí depois. Depois disso, ainda não convencidos de que, a planilha que a gente fazia não gerava um juros exorbitante para o próprio banco, que os bancos estavam quebrados, né? Bom, vocês estão quebrando o banco, meu. E quebrando a eletricidade também. Porque vocês querem trabalhar de noite, tomar banho quente, trabalhar para o banco, fazer dívida e pagar a dívida com tudo isso? Bom, então o banco tá quebrado. E isso não dá. Aí ficou decidido que algumas planilhas. E assim, mas a gente precisa de trabalho. E as cidades precisam ser geridas, porque as cidades a gente tem que tomar transporte, tudo, a gente tem que sair de casa mesmo, né? Ninguém mais aguentava ficar em casa só. Aí. Aí ficou decidido que as planilhas do banco seriam feitas de forma eletrônica. Algumas seriam manuais também, né? E que as planilhas do Estado, o processamento de dados de coisas do Estado seriam... Tá aqui em algum lugar, é que eu tenho tanta coisa nesse site que eu não consegui encontrar. Seriam... Então... E do Estado, deixa eu ver aqui... Aí vai cair aqui porque vai ficar sem... A mensagem é essa, tá, gente? Eu estou procurando aqui uma coisa que eu queria achar, porque eu acho legal poder... E desculpa tremer desse jeito. As pessoas se irritam muito com a minha tremedeira. Falam assim, você tá procurando emprego? Não consegue nem ficar normal. É que eu tomo remédio pra caramba. E tipo... Eu acho um pouco de preconceito essas coisas, as pessoas não aceitarem que eu tremo, sabe? Vai cair aqui que não tem... Não tem... não tem memória o suficiente, tá? Eu tô aqui com vocês, se cair, caiu. E ficou a mensagem do dia, tá? As mensagens, né? Deixa eu ver se essa aqui é a negociação. Porque qualquer coisa eu volto depois com vocês, tá? Mas, tipo, é que aí não tem mais graça, tipo... E depois não tem mais graça voltar depois, né?
Os tribalistas só não querem ter razão, não querem ter. E não ter religião. Pai em Deus e fé no tá bom. Ai, gente. Que tanta coisa, né? Porque me parece que era isso mesmo, entendeu? Me parece que me parece eu nunca vou achar isso, viu? Acho que é coisa de 2018. Tem muita coisa nesse. Nossa, a gente já tá passando por essa coisa do Queiroz faz tempo, né, meu? Desde 2018. Você vê que coisa.